vereador inscrito como orador, vereador Luiz Gonzaga. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários dessa casa, rádio ouvintes. Presidente, a gente estava escutando o Dudu, nobre colega Dudu Gonzaga falando aqui. Eu não poderia deixar de parabenizar o Dudu pelas atitudes que vem tomado perante a Casa Legislativa. Eu costumo falar com o Dudu que nós já tivemos os imbróglios aqui, mas o cidadão vai conhecendo outro cidadão, é dia a dia. É o dia a dia, na convivência, e ele tem as suas razões, e eu não poderia tirar a razão de um colega que foi eleito pelo voto do povo que pôs ele aqui dentro. Então tem que respeitar, e a gente também tem que respeitar. E eu costumo falar o seguinte, que ninguém é obrigado a tratar nada, mas se tratar tem que cumprir certas coisas, porque aí eu vejo isso que falta às vezes muito diálogo realmente, e isso que ele está demonstrando um sinal de humildade aqui nessa Casa Legislativa, porque às vezes as pessoas tratam e não cumprem as coisas, e as coisas têm que ser cumpridas. Por isso que às vezes alguns vereadores se revoltam alguma coisa por causa desses fatos. Tratar tem que cumprir, e às vezes o vereador não corre atrás de uma coisa para ele corre uma coisa atrás de uma coisa para a comunidade, para o próprio bairro, porque o povo que elegeu cobra isso da gente, cobra dele, cobra de qualquer vereador. Então realmente ele tem que falar o que pensa mesmo. Então por isso parabenizo a sua atitude. Obrigado, legislativo, vereador Dudu Gonzaga. Senhor presidente, queria falar de algumas coisas que às vezes no município, como a gente sabe que o governo não consegue enxergar tudo. Tem 2 anos que eu venho reparando aqui no Cine, pelo trabalho que o funcionário do Cine faz em Ouro Preto, pelo grande trabalho de geração de emprego, de mostrar para as pessoas desempregadas o local que eles trabalham, e fico reparando que falta um pouco mais de carinho lá com o Cine, falta um pouco mais de infraestrutura. Algumas peças do governo tem que andar mais para saber onde é que está precisando de um acolhimento melhor, precisa de uma estrutura melhor. A gente vê que está precisando de ou reformar aquela casa, sei lá, ou passar para um lugar que seja melhor. Não digo isso para pagar um aluguel caro, não é nada disso. Se lá é a casa do município, que eu acho que é do município, deveria reformar e colocar uma casa à altura. A estrutura não está muito boa, teria que pedir alguém do governo para ir lá e reformar aquilo. Está muito feio, está ruim, as paredes estão manchadas, parece que precisa de uma reforma. É igual quando você chega numa escola, numa creche, que está ruim, está feio, a gente tem que cobrar isso aqui. E vejo que, se são os prédios públicos, teria que ter uma melhor conservação. Então, eu vejo que, embora os funcionários façam um grande trabalho, mas é preciso de uma infraestrutura melhor. E tem que ter alguém do governo que possa olhar isso, possa olhar uma escola, possa olhar um prédio público, possa fazer uma pintura. Porque às vezes as pessoas chegam e ficam reparando uma parede está sem pintar, suja, parede estrincada. Então é preciso de reformar se precisar. Precisa ter alguém que faça esse papel, às vezes, no órgão do município. Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Fazem um bom trabalho, mas a casa precisa de reparo, precisa de consertar, precisa de melhorar as áreas da informática. Eu acho que precisa de um reparo melhor. Senhor presidente, um outro assunto que eu queria falar aqui, semana passada algum vereador tocou no assunto, e eu me lembrei que há vários vereadores que fizeram aqui nessa Casa Legislativa, assim, nesses 2 anos, vários pedidos, nesse segundo assunto,
principalmente sobre pista de caminhada, essas coisas. Então, eu também tenho sido questionado, tanto na pista de caminhada aqui do São Cristóvão, aqui no asfalto aqui, quanto a da Cachoeira das Andorinhas. E outros colegas também já questionaram que é preciso de alguém também correr atrás para fazer esses projetos. E eu não tenho visto ninguém, órgão nenhum do governo, preocupado com essas pistas de caminhada, preocupado em fazer um projeto, até para a gente poder pedir a alguns deputados que a gente vota nele, aparelhamento, para fazer ginástica. Eu sei que tem alguns deputados até que é envolvido nisso, e às vezes eles até acabam doando esses equipamentos, mas a gente não está vendo uma preocupação do governo no sentido de arrumar essas pistas de caminhada. A gente vê subindo aqui, para chegar aqui na Pedra Molar, que claro que ali é perigoso, e muito perigoso, mas a gente vê bastante gente fazendo essa caminhada que faz aqui no portal, e a gente vê a insegurança que essas pessoas estão atravessando ali. Já pedimos isso aqui no ano passado, o Dentinho pediu esse ano, eu já vim nesse assunto pela segunda vez aqui na Avenida das Andorinhas. Os carros hoje cada dia aumentam mais, o pessoal com alta velocidade, não respeita as pessoas. É preciso de fazer isso, essas pistas de caminhada, e com proteção. E às vezes a gente pede certas coisas aqui na Câmara, parece que entra num ouvido e sai no outro. Pedimos também aqueles guarda-rei ali, o nobre colega vereador Paquinha cansou de pedir no governo passado. Dessa vez já pedi por 3 vezes aqui indicações, também não vi tomar nenhuma providência nesses guarda-reis aqui na Volta do Vento. Então tem coisas que estão ficando para trás, o governo já vai passando, nós já vamos para o 2º ano, então a gente tem uma preocupação nessas análises aí que alguns de vocês falam, e com toda razão, que precisa de fazer esses projetos, precisa de fazer essa análise de projeto e ter alguém que mexa com isso. O que é prioridade? O que é prioridade para o Ouro Preto? Então tem que mexer com isso. Então é nesse sentido aí que a gente quer dar o toque, não para questionar, falando mal do governo, mas para questionar que as pessoas estão esperando isso de nós. E não adianta falar, se eu falar só um dia e não falar mais, as pessoas esquecem. Então eu vou estar sempre repetindo aqui o que é prioridade. Prioridade é a vida, em primeiro lugar. Ali na Volta do Vento não está sendo prioridade. Quando fala numa pista de caminhada, tem que ter esses projetos, porque o carro só aumenta e a gente não vê uma preocupação nisso. Então a gente não vê projeto nesse sentido. A gente teria que ter alguém que fizesse isso, até para dar uma resposta para os vereadores no que a comunidade está nos cobrando. Era nesse sentido aí que é uma crítica construtiva que eu faço aqui da Casa Legislativa. É só isso hoje. Obrigado. Muito bem.